Salve família, seja bem-vindo e bem-vinda a esse canal, espero que você goste desse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre expectativa e a gente dividiu esse vídeo aqui em duas partes. A primeira parte, nesse mesmo vídeo, a gente vai falar das expectativas que a gente tem em relação aos outros. Então, o que os outros esperam da gente, quando a gente busca expectativa no outro, é essa conversa de sempre focar no externo. E aí na outra parte a gente vai falar um pouco das nossas expectativas em relação a nós mesmos. Acho que em algum momento da vida você já deve ter pensado o quanto você esperava do outro, mas mais do que isso, o quanto você espera de você mesmo. Eu já pensei inúmeras vezes e é por isso que eu trouxe essa reflexão para nós hoje. Então vamos embora, vamos conversar sobre isso. Bom, então vamos nessa. A ideia hoje é conversar então sobre expectativa. Acho que em algum momento da sua vida, como eu disse, você já deve ter criado e esperado das pessoas algo que você tenha feito por outra pessoa. Então, alguma coisa que outra pessoa fez e você falava, putz, mas eu não esperava isso dele ou dela. E aí você fez toda uma situação em que você achava que as pessoas iam agir da mesma forma que você. O detalhe é que as pessoas não são como você. Pode ser dura a realidade, pode ser difícil de entender, mas as pessoas não são como a gente. Algumas são muito melhores, outras têm inúmeras oportunidades diferentes da nossa. Primeiro de tudo, que eu vejo na expectativa, é que a gente primeiro precisa aceitar que as pessoas são diferentes e que a principal responsabilidade da gente criar essa expectativa às vezes é nossa. Então vamos criar um papo legal, até porque esse é um assunto muito denso, que reverbera muita coisa e que, tem inúmeras coisas pra gente falar. A primeira coisa que eu queria dizer nesse vídeo é que são as minhas percepções sobre as minhas experiências, sobre as pessoas que me conectam, as pessoas que estão próximas a mim. Naturalmente, a gente tem uma natureza. Às vezes a gente é bom demais. Às vezes você é conhecido e conhecida por ter um coração muito legal, um coração muito bondoso. Ou às vezes por ser generoso demais, sentimental demais, não sempre colocar o coração na frente. Independente se você é racional ou não, se você é sentimental ou não, a gente cria expectativa. Então a gente cria expectativa no trabalho. A gente acha que quando a gente dá o nosso melhor no trabalho, as pessoas devem reconhecer a gente. Porque talvez a gente consiga ver que a gente está dando o nosso melhor. Só que às vezes as pessoas não fazem isso. Então não adianta a gente trabalhar esperando real alguma coisa, porque as pessoas que estão lá do outro lado vendo a gente fazer, às vezes entendem que é só a nossa obrigação que a gente está executando. De novo, a gente cria a expectativa e a gente quebra a cara. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso. O quanto a gente quebra a cara quando a gente cria expectativa. Então é natural. Eu tô no trabalho, eu quero ser reconhecido, quero ser reconhecida, e inevitavelmente não tem jeito, mano. A galera vai esperar da gente alguma coisa, a gente vai atender. Só que a gente espera, porque como a gente está dando o nosso melhor, que as pessoas reconheçam. Cara, não é sempre que elas vão reconhecer. Não é sempre que elas vão admirar a gente por aquilo que a gente faz ou por aquilo que a gente gosta de fazer. As pessoas, elas têm referências diferentes da nossa. Vou tentar traduzir isso que eu estou falando. Num trabalho, quando a gente faz tudo que a gente tem que fazer da melhor maneira, para o nosso chefe, para a nossa chefe, isso pode ser nada mais que a nossa obrigação. Criei a expectativa de que eu fosse ser reconhecido, de que eu fosse ter uma promoção, mas não funciona assim. Talvez se a gente não tivesse focado lá no chefe, na chefe, tivesse focado na empresa, tivesse focado no nosso bem-estar, em fazer aquilo porque a gente quer fazer aquilo, a gente talvez atenderia as nossas expectativas e não as expectativas do que os outros têm da gente. É um papo complexo, mas é real. Às vezes, por exemplo, na família, num relacionamento, numa amizade, a gente espera isso. Então, por exemplo, a gente não vai falar tanto de amor e amizade hoje, mas nos relacionamentos a gente espera que seja uma via de mão dupla. Eu já te adianto que é sempre uma via de mão única. Quando a gente ama, quando a gente é amigo, a gente faz e deve fazer, no meu ponto de vista, porque a gente gosta daquilo, porque faz sentido para nós. Não adianta fazer algo e esperar que as pessoas vão reconhecer. Porque imagina, então eu comprei um ingresso, entreguei pro meu amigo, aí ele me ligou de madrugada, eu fui lá salvar ele, então minha namorada, minha esposa, meu namorado, meu companheiro, alguém, meu marido, sei lá, pediu alguma coisa, eu fui fazer na hora pra ele ou pra ela, e aí eu fui no banco, eu voltei, aí eu consegui um emprego, eu ajudei. Cara, não é sobre o outro, é sobre a gente fazer porque faz parte da nossa natureza ajudar. Às vezes a gente ajuda tantas pessoas ao nosso redor e a gente espera que essas pessoas vão fazer o mesmo. Mas elas são diferentes, elas não vão fazer o mesmo que a gente. Às vezes elas não vão fazer nem parecido com a gente. A realidade pode ser dura, mas é real. O mundo não é da forma como a gente gostaria que ele fosse. As pessoas, elas são diferentes. Então, se eu faço algo, eu tenho que fazer focado em mim, não no outro.
E aí, de novo, eu faço várias coisas e eu espero que o outro reconheça. Então eu faço uma comida legal, eu dou um presente, eu escrevo uma carta, eu ajudo a pessoa no trabalho, eu dou uma dica, eu ligo. Então, cada vez mais eu vou fazendo coisas esperando que o outro vá validar. Eu não preciso da validação do outro. Eu preciso entender que eu estou fazendo isso por mim, porque é a minha natureza. Talvez seja um momento mais adulto nosso, de uma maturidade grande, de entender que a gente faz as coisas porque é da nossa natureza. Não daria para ser diferente. Não adianta falar assim, ó, para de ser trouxa, as pessoas não vão fazer por você. Mas não diz respeito às pessoas, diz respeito a gente, diz respeito a você, diz respeito a mim. Eu faço porque eu acredito naquilo que eu faço. Você faz porque você acredita na sua integridade, porque você acredita em você, na sua essência. Se a sua essência ajudar, então não adianta a pessoa reconhecer ou não. Isso só vai te frustrar e te gerar uma quebra de expectativa que é inevitável. Quebrar a cara para muitas pessoas é algo natural, porque a gente espera que as pessoas vão agir da mesma maneira que a gente. Elas não vão. Talvez seja mais adulto, mais sábio, mais maduro entender que as pessoas vão agir de acordo com a história delas e entender que as pessoas são diferentes. Vê, tudo isso que a gente está conversando está focado no outro, né? Então, imagina, eu vou trabalhar esperando que o outro me reconheça. Eu vou entrar num relacionamento esperando que o outro retribua da mesma maneira como eu faço. E aí a gente vai criando expectativas inúmeras. Então eu acho que o outro vai fazer isso, eu acho que o outro vai fazer aquilo, eu acho que o outro vai fazer. E quando ele não faz, eu quebro a cara. E aí uma das principais coisas que a gente faz é buscar no outro alguma coisa. Então vamos lá? De novo, eu fiz uma coisa e aí eu esperava que o outro fizesse. Então eu começo a criar expectativa num relacionamento, por exemplo, que pode ser trabalho, amizade, casamento, namoro, enfim. Qualquer relacionamento. Nossa, eu esperava que você fosse fazer isso por mim, eu esperava que você fizesse aquilo, eu esperava que você fizesse aquilo outro. E aí a outra pessoa pode responder, ok, mas eu não sou responsável pelas expectativas que você cria. Nós somos os responsáveis pelas expectativas que a gente cria. Não adianta a gente esperar que o outro reconheça isso. Se no vídeo anterior a gente falou que nós somos os protagonistas da nossa história, então está na hora da gente ser adulto o suficiente, ou no mínimo maduro o suficiente, para entender que as expectativas são responsabilidades nossas. É lógico que o outro tem sim uma importância nisso. Ninguém está dizendo que ele não é importante, mas talvez seria mais sábio para a gente não quebrar a cara, entender que as pessoas lidam com as consequências dos próprios atos. A gente também lida com as consequências dos nossos próprios atos. Quando a gente cria relações, mundo, pensamento, e imagina que a outra pessoa deve reconhecer aquilo que a gente faz mediante a régua da outra pessoa. Mano, esquece. Desde o começo dessa nossa conversa, desse vídeo, eu tô falando só do outro. É o que o outro espera, é o que o outro pensa e é o que a gente vai balizar a nossa alegria, a nossa felicidade mediante o que o outro vai dizer. Cara, a sua vida ela é responsabilidade sua, a minha vida ela é responsabilidade minha. A outra pessoa pode dar vários indícios no trabalho, no relacionamento, em todas essas instâncias, em todos esses lugares, sabe? Tipo, eles e elas podem fazer tudo o que for. Não diz respeito a eles, diz respeito a gente. Então não adianta a gente esperar que as pessoas vão agir da mesma maneira que a gente, porque não vão. Quisera real que elas agissem de uma maneira muito melhor. Elas vão agir do jeito que convém a elas. Pode ser um jeito legal, pode ser um jeito interesseiro. Vê, a gente não dá conta. Quando eu baseio todas as minhas ações, todas as coisas que eu faço, no que o outro vai esperar, no que o outro vai pensar, eu acabei de acabar com toda a chance de sucesso que talvez eu possa ter. Porque imagina, se eu dei o meu melhor e se eu for reconhecido por isso, putz, muito legal. Qual a chance, mano? A gente entra num trabalho descontente, a gente entra num relacionamento descontente, porque a gente cria um mundo de fantasia, de que talvez tudo seja perfeito. Hoje a gente não vai falar de perfeição, mas talvez um grande caminho para chegar num mundo de equilíbrio e que nós nos encontremos com equilíbrio é entender que nós não somos responsáveis pelas expectativas que o outro tem da gente. E aí talvez a partir daí a gente tire o olhar de fora e comece a olhar para nós. Por que a gente estabelece tantas réguas altas para o que a gente faz? Então a gente estabelece metas. Então eu tenho que ter essa nota, eu tenho que ter esse salário, eu tenho que ter esse trabalho, eu tenho tudo, eu vou estabelecendo, tudo que eu devo ter. Então eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, meu relacionamento tem que ser assim, todas as coisas, minha saúde mental, então eu estabeleço tudo aquilo. Só que lógico, a gente não mensura talvez aquilo que a gente dê conta de fazer. E aí vem a frustração. Falar em expectativa é falar diretamente em se frustrar. Você já se frustrou esperando de alguém alguma coisa.
Então tá na hora de você parar de se frustrar pensando no outro e entender a realidade da sua vida. Eu entender a realidade da minha vida. Inúmeras vezes a gente tenta fazer isso e às vezes não dá certo. Entende que nós, quando a gente toma uma atitude, essa ação, ela tem inúmeras consequências. Então não adianta imagina, eu tenho um dia, tem 24 horas, eu trabalho 10 horas, 12 horas por dia. Não adianta imaginar que depois de 12 horas eu vou fazer academia, eu vou fazer yoga, eu vou ler um livro, eu vou na natação, eu vou no judô, eu vou no jiu-jitsu, eu vou no balé, eu vou dançar, eu vou encontrar com meu namorado, minha namorada, meu amigo, minha amiga. Mas não rola. Coloca aí no seu roteiro, na sua vida, coisas que a gente consiga fazer. Falar sobre expectativa é imaginar os nossos limites e é entender até onde a gente pode ir. Todo mundo é limitado. Todo mundo tem uma média. Ser medíocre é estar na média. Mas às vezes a nossa média já é maior que a média das outras pessoas. Acho que você entende o que eu estou falando. As pessoas podem fazer X. Então elas podem trabalhar X, elas podem fazer aquilo que elas precisam fazer para executar aquilo lá. Às vezes você faz muito mais, só que esse muito mais não serve para você. Me responde por quê? Por que tipo isso não serve para você? Cara, você já deu o seu melhor. A minha pergunta é, dar o seu melhor já não é tudo? Fazer o que você pode fazer já não é o bastante? Tipo, tentar de todas as formas, com as ferramentas que você tem, já não é o fundamental? Talvez a gente precise sempre suprir as nossas próprias expectativas. Então, um conselho de brother, diminui a tua régua, mano. Olha com mais realidade para suas coisas, para suas características. Às vezes é melhor, de novo, fazer do jeito que dá para fazer, do que tentar fazer perfeito e não conseguir fazer. Então, entende que criar expectativa no outro é muito difícil. A gente se frustra. O problema é quando a gente também estabelece uma régua muito alta para nós. E aí a frustração também é certa. Então, rola para nós a partir de agora, e nesse finalzinho de vídeo, entender que a gente precisa se frustrar menos. Para se frustrar menos, a gente tem que se proteger mais. E aí é a realidade. É entender que a gente não dá conta de tudo. É um papo para outro vídeo, mas você não precisa abraçar o mundo. O mundo que precisa te abraçar para valorizar as coisas que você é bom, é boa, para valorizar o seu amor e as coisas que você coloca. Não adianta, mano. A gente não vai dar conta de tudo. Quando a gente tenta real abraçar o mundo, imaginar que o mundo cabe no nosso colo, que eu vou resolver o problema do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu irmão, da minha irmã, sei lá, no trabalho, mano, a gente não dá conta de tudo. E tá tudo bem. O mundo, ele não é feito para você, assim, pra gente resolver tudo. Não é a gente real que tem que se rearranjar para resolver o problema de todo mundo. Várias pessoas, vários de nós têm isso. A gente tem que resolver tudo. Mano, você vai se frustrar. Não crie expectativa de que você é o salvador da pátria, a salvadora da pátria. Você é você. E você tem que dar conta de você. E eu te garanto, já é maravilhoso a gente conseguir fazer isso. Então, vamos tentar tirar esse olhar de fora. Por muito tempo, eu trouxe isso assim na minha vida, saca? Eu sempre buscava agradar as outras pessoas. Então eu tinha muita dificuldade em dizer não, eu tinha muita dificuldade em me colocar. Então por mais que eu soubesse como falar, sabe? Tipo, falar de um jeito legal, trocar ideia, era sempre um porre, era sempre muito difícil. Porque eu sabia que o outro tinha uma expectativa em relação a mim. Mas às vezes é responsabilidade da outra pessoa. Então não adianta eu imaginar que eu vou falar, vou dar uma aula e vou conseguir alcançar 100 pessoas. É quase irrisório. Então é um mundo de fantasia que a gente cria. Não adianta. As relações são diferentes, as amizades são diferentes. Por muito tempo eu demorei para entender que meus amigos tinham atitudes diferentes das minhas. E que isso não é amar menos. Isso não é amar mais. Isso na verdade é condizer com aquilo que nós somos. Real, com aquilo que a gente é. Então a gente precisava real focar um pouco na gente. Deixar de lado o resto. Eu não conseguia às vezes conceber que eu não conseguia fazer tudo no meu dia. Teve ano que eu acordava 4:30 da manhã e ia dormir meia-noite porque eu tentava fazer tudo. Imagina como é que fica a saúde mental. Não dá. Criar expectativa em relação ao outro, a gente não controla as atitudes do outro. Criar expectativa em relação a gente, aí a gente controla, mas não adianta a régua estar lá em cima. Diminui a régua. Olha com realidade e sobretudo com amor para aquilo que a gente faz. A gente se dedica tanto, falta a gente colocar um pouquinho de crença na gente, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente sabe fazer, e acreditar um pouco mais no nosso potencial. Talvez se a gente criar a expectativa que a gente possa atender, a gente vai se frustrar menos. Pelo menos me ajuda a pensar assim, que tem coisas que eu consigo executar, e aí eu não me frustro, porque deu certo. O que vier além disso é bônus. Tudo na vida é ônus e bônus.
Eu espero que você tenha mais bônus do que ônus daqui pra frente. E que nós não criemos expectativas em relação ao outro. Porque o outro é outro. E a gente só pode focar na gente. Fechado? Ó, curte, comenta, compartilha. E obrigado por estar aqui comigo nesse finalzinho de vídeo. Tamo junto, galera.